Então, boa noite aí, pessoal. A partir de agora tá gravando. Né, esse vídeo vai ser disponibilizado aí depois para vocês no Ava, o link para vocês acessarem. A gente vai postar isso no canal no YouTube. Cada professor vai estar criando um canal e as aulas serão disponibilizadas para quem não puder assistir online, assistir depois, entendeu? Então evitem aí falar alguma coisa assim, né, fora do padrão, para não ter problema. Tá todo mundo me escutando aí? Alguém não está escutando? Quem não está escutando tem que ativar aí o áudio e o vídeo, né? E aí depois dá um joinha aí, dá um ok, ou fala pra gente, ó, tô escutando aí. Caio, Lucas Penedo, tá desativado de vocês aí. Matheus, Maiane, parece que tá desativado o vídeo de vocês aí e o áudio. Deixa o pessoal entrando aí aos poucos que eu vou explicar como é que funciona um pouco o sistema. Gleice, está escutando? Sim. Sim. Pedro, ok. Vou listar a galera que está aparecendo aqui como participantes. Pedro, tá ok aí? Tá de boa, tranquilo. Reger, tá tranquilo? Reger. Reger, Caio. Luiz Felipe, tá tranquilo aí? Tá escutando? Quem não estiver escutando, tiver com alguma dificuldade aí, tem um bate-papo aí, ó. Sim, cara. Mas eu não vou ficar me pronunciando, não. Do lado direito, Reger deu ok. Pedro, tranquilo. Maiane tá ouvindo. Matheus, Reger, Gleice, beleza. Então, olha só, vou explicar um pouco aí. Será que tá todo mundo aí? Alguém no grupo do WhatsApp aí pediu para esperar alguma coisa ou não? Tá tranquilo? Não vi nada não. Então, olha só. Por enquanto tem 28 participantes aí. Então, vou falar um pouco sobre o software que a gente está usando aí. Né? Esse aplicativo Zoom, não sei se vocês já tiveram alguma aula, ainda não, né? Já tiveram, não, né? Então, olha só, esse aplicativo está sendo... É um aplicativo livre, né, onde as pessoas podem se comunicar, podem baixar e conversar, 2 pessoas por tempo indeterminado, mas quando tem mais de 2 pessoas, né, um grupo, ele encerra a reunião, a conferência, a videoconferência em 40 minutos. Aí tem que reiniciar, ativar de novo. Né? Então, a Universidade de Vassouras adquiriu agora 40 licenças, parece, para que 40 professores ao mesmo tempo possam estar dando aula, cada um com um login de professor. Né? Eu estou logado aqui no notebook como professor para mostrar, compartilhar a minha tela onde eu vou dar aula no PowerPoint para vocês. E estou logado também no WhatsApp como se fosse um aluno, mas para conversar com vocês. Tá todo mundo visualizando meu rosto aí pelo celular? Tá ok? Dá um joinha aí, quem tiver. Alessandro, Pedro, Tayan, tá ok? Tô vendo vocês aqui na minha tela. Tá ok. Tá ok? Então, beleza. Tá dando pra ver aqui. Então, olha só, como é que funciona essa ferramenta aí? Né? Eu como professor aqui, tenho a opção de liberar ou travar o áudio de todos vocês. Né? Normalmente, se tiver alguém com barulho atrás, alguma coisa atrapalhando a fala, tem uma opção aqui de eu travar o áudio de um ou de todos os alunos. Mas parece que está tranquilo, que está todo mundo escutando aí. Né? Tem também uma opção aqui embaixo que chama reação. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Tem reações. Né? Se vocês puderem olhar aí, dá um toquezinho na tela de vocês, do lado direito e esquerdo, direito ou inferior, tem 2 reações. Né? Uma reação é um ok, um joia, e a outra é bater palma. Né? Tentem apertar aí só para testar aí o joia aí. Beleza. Estou vendo aqui o Tayan, Pedro. Né? Isso é uma reação de ok ou de parabéns, sei lá, de palmas. Tem uma outra aba aí que chama participantes, né? Não sei se todos estão vendo. Na aba participantes, vocês têm 2 opções aí. Tem como mandar mensagem, né? Escrever, trocar mensagem por aqui e levantar a mão para falar. Né? Se em algum momento alguém quiser levantar a mão para falar alguma coisa, vai aparecer aqui na aba
para mim como anfitrião que alguém quer falar, e aí eu libero o áudio ou essa pessoa fala. Né? Se alguém puder testar aí, levantar a mãozinha, se vocês localizarem aí, só para testar que todo mundo está conseguindo aí. Né? Eu vi aqui a Maiane. Vou abaixar a mão aqui, ó. Maiane, abaixei sua mão. Né? O Tayan também. Luiz Felipe. Gleice. Conforme a galera for levantando a mão, vai lá para cima o nome dos participantes. Ó, Vitor. Né? Aparece lá em cima. E eu sei que essa pessoa quer falar. Né? Aparece a mãozinha aqui no bate-papo. E aí eu dou a oportunidade para a pessoa falar. Tá tranquilo aí? Show. Show. Aparece uma tela aqui também, a tela cheia, né? E a tela por pessoa aí. Deixa eu ver mais uma coisa que eu posso falar com vocês aí. Né? O vídeo, o som... Acho que todo mundo entendeu isso. Alguém está com alguma dúvida aí? Vou olhar o bate-papo aqui. Todo mundo tá... Rafael, Oi. só fazer uma pergunta. Fala, No caso, a sua câmera, que é a principal que todo mundo vai olhar, tem como centralizar ela nesse meio aqui, onde está professor e 28 vassouras? Tem como deixar ela centralizada? Eu acho que não tem aí. Só se você clicar 2 vezes, vê se vai... Porque tem que apertar as 3 bolinhas e fixar o vídeo. Fixar o vídeo, né? Ah, beleza. Isso aí, Norton. Obrigado. É porque eu tô pelo celular também. Mas depois que eu entrar pelo notebook aqui no PowerPoint, eu acho que já vai fixar direto ela. Consegui, deu certo, deu certo. Conseguiu aí? Show. Isso aí, 3 pontinhos, fixar a tela aí. Né? A outra coisa que a gente tem aqui, Rafael, eu entrei agora, então vou saber das coisas agora aqui. Beleza, Edson. Né? Desativa a câmera da Gleice, eu clico 2 vezes, ela ficou como principal. Acho que você que deve ter apertado aí, Matheus Machado. Tá tranquilo aí, pessoal? Então, olha só. Tá de boa. Entenderam aí? Tem o bate-papo, tem a reação de levantar a mão para pedir para falar, tem as reações de dar o ok e palmas, né? Agora, Fica isso? Aqui, reações, aqui embaixo direito. Tá, beleza. Né? Reações, você tem como dar um joia aí. Dá um joia aí para testar aí. Isso aí. E tem a opção de bater palma. E lá no bate-papo, o Edson, que entrou agora, tá perguntando aí, falou que tá meio perdido, né? Tem a opção de levantar a mão, vai para uma fila lá em cima, e aí a pessoa pode falar, né? Então, a outra coisa que tem aqui no sistema também é o sistema de compartilhar a tela. Vou fazer isso agora para vocês aí, né? Eu vou compartilhar, por exemplo, tem uma tela aqui, ó, que é um quadro branco. Não sei se está aparecendo para vocês aí. Apareceu? Apareceu. Então, a gente pode escrever, falar nesse quadro, quem quiser. Se for o caso de usar alguma ferramenta dessa, tem o texto, ó, né? Pode escrever. A gente pode escrever nesse quadro branco ou pode desenhar alguma coisa aqui, uma reta. Tem vários itens que a gente pode usar. Apagar a borracha, né? É uma outra ferramenta que está disponível aqui, né? Compartilhar essa tela em branco, certo? A outra tela que eu vou compartilhar com vocês é o PowerPoint da aula, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui agora, ó, acredito que vai aparecer para vocês aí a aula. Tá aparecendo aí? Apareceu já. Apareceu? Tranquilo? Normal. Apareceu. Então é isso aí. Antes de eu iniciar a aula, basicamente, o que eu me recordo aqui é isso. Alguém tem alguma dúvida aí referente ao sistema? Que queira perguntar sobre bate-papo, reações, como vão ser as aulas? Tem alguma dúvida aí? O horário da aula normal? Oi? O horário da aula normal? O horário, 7 às 10. a princípio é de 7 às 10, mas nós, como a aula normal é 7 às 10, né? Como a aula vai ser direta, a orientação que a gente teve a princípio é manter 50% desse horário. Então, por exemplo, de 7 a 8h30, direto a videoaula. Porque parece é a primeira vez que eu estou testando também com vocês e estou aprendendo junto aí. Parece que essa aula é mais cansativa, né? Porque é direto. É meio monótona, porque tem menos comunicação, talvez, né? Mas é o meio que a gente vai utilizar a princípio, né? Para, durante esse problema do coronavírus aí,
até retornarem as aulas ao normal, né? Isso não é um curso EAD, né? É uma aula online onde a gente vai poder participar da aula da mesma forma. Mas conforme a gente for fluindo aí, se vocês falarem, pô, tá chato isso, tá ruim aquilo, aumenta o horário, diminui o horário, vamos fazer mais exercícios, né? Vai depender do feedback de vocês, alunos aí, para participarem e a gente ter uma aula quase próxima do que seria uma aula presencial, né? Essa é a ideia aí, certo? Certo. Tranquilo? Show de bola. E aí é isso. Os professores também estão aprendendo a utilizar a ferramenta. Nós tivemos 3 treinamentos aí, né, onde os professores poderiam aprender a usar essa ferramenta. E a gente está testando agora aí com vocês, né? Eu acho que é uma ferramenta que está sendo usada no país inteiro. Várias universidades estão usando, né? Então, a ideia é, a princípio, até retornarem às aulas, que pode ser que retorne dia 6, mas pode ser que não. Vai depender aí dessa parte política, determinarem isso. A gente vai utilizando esse meio aqui para não perder o pique das aulas, entendeu? Tranquilo aí? Show. Então, olha só, eu vou para a matéria aqui, vou fazer uma revisão. Outra coisa que eu ia falar, o Casanova daqui a pouco deve entrar na sala aí para dar as boas-vindas, passar algumas orientações para vocês, né? Então, daqui a pouco ele deve entrar aí na sala, no bate-papo com a gente aí. Vou começar a aula aqui, vou falar um pouco de PU para a gente relembrar, não sei se todo mundo pegou a disciplina de PU, e vou fazer os exercícios aí, né, do sistema todo para a gente calcular aquela reatância do sistema completo, desenhar o diagrama de impedâncias, que foi onde a gente parou na última aula. Não sei se todos se recordam, a gente calculou a reatância nova para cada componente do sistema elétrico, né? E faltou só montar o diagrama de impedância. Então, eu vou rever tudo isso, vou passar mais um exercício para vocês aí, para a gente tirar dúvida ao longo dessa aula aí e vocês conseguirem fazer os outros exercícios em casa, tá? Então, olha só, vou ampliar minha tela aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar por aqui. Eu vou deixar, a princípio, o som de vocês todos ligados, né? Então, acho que não tem ninguém atrapalhando aí, não. Vou deixar ligado. Quem tiver que interromper, me chama e a gente fala aí. Tá tranquilo aí? Beleza. Então, vamos lá. Vamos retornar aqui. Eu passando o mouse aqui, vocês conseguem ver na tela? Conseguem, né? Uhum. Então, vamos retornar aqui a ver o sistema PU, né? Acho que a Laureci aí está fazendo um barulho aí, Laureci. Vou desativar o seu áudio rapidinho aqui. Qualquer coisa você fala aí. Show? Né, vamos voltar aqui para o sistema PU. O que era o sistema PU, né? É uma forma de trabalhar com os valores com o objetivo de facilitar os cálculos, né? De impedâncias em transformadores, linha de transmissão, gerador, carga. E a gente adota como base para calcular o sistema em PU, normalmente a potência aparente em kVA e a tensão em kV, né? E aí a gente determina, né, a impedância base, o Z base, né? A gente tendo, por exemplo, a tensão base e a corrente base, né, lei de Ohm, a gente calcula a impedância base. Ou a gente tendo a potência base e a tensão base, a gente calcula a corrente base. Então, um valor em PU por unidade nada mais é do que um valor real, né, de um determinado indicador de tensão, de corrente ou de impedância, dividido por um valor de referência, que é uma base, né? Então, quando a gente determina um valor em base, qualquer um outro valor, a gente consegue transformar isso em PU, né? Então, se a minha base, por exemplo, é 100 e o meu valor real é 200, eu tenho 200 dividido por 100, 2 PU. Né, 150 dividido por 100, 1,5 PU. Né, pode ser expresso em PU ou em percentual, lembram disso? Né, 0,12 PU é 12%. Né, então, o sistema em PU, acho que todo mundo já pegou aí. As outras duas expressões que a gente utilizava para calcular impedância base ou impedância em PU nova são essas duas de baixo aqui, ó. As principais,
né? ZB, a impedância base, é igual a tensão base ao quadrado em kV vezes 10 ao cubo dividido pela potência em kVA. Né? Então, quando a gente tem as principais grandezas, que são tensão e potência, a gente consegue calcular o ZB, o Z base, né? Porque a gente vai trabalhar normalmente com impedâncias, né? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar para calcular o diagrama de impedâncias. Então, a gente vai trabalhar muito com potência e tensão de referência nos trechos para calcular o ZB. E a outra expressão que a gente vai usar é o ZPU novo, ou seja, não sei se todos se recordam, mas o fabricante de cada equipamento, de um cabo, de uma linha de transmissão, de um transformador, de um gerador, ele dá para a gente um ZPU, né, do equipamento. Então, vem discriminado na placa do equipamento ou na ficha técnica a impedância em PU, né, que a gente chama de velha, referentes a uma potência velha do fabricante e uma tensão velha do fabricante. Né? Ele determina uma tensão e uma potência do equipamento dele e nos informa qual é a impedância em PU baseado nessa tensão e potência velha, que a gente chama de velha deles. Ou seja, eles acham a impedância base em função da potência e tensão do equipamento deles e pegam o valor real de impedância em ohms e divide por essa base e fornece no catálogo ou na ficha técnica o valor em PU para a gente. Né? Só que, como cada componente sai da fábrica com uma tensão e potência base, né, diferente, cada um do seu fabricante, a gente tem a necessidade de referenciar todos eles numa única base de potência e tensão. Né? Por isso que a gente calcula o ZPU novo, né, para cada componente, em função de uma nova base de potência e tensão. Então, essas são as expressões aí que a gente já viu, só para recordar. Né? Então, eu trouxe de volta, aqueles exercícios que a gente já fez, não sei se todo mundo já assimilou isso ou não, para a gente refazer essas questões básicas que são de concurso público, referente a sistema PU e análise de curto-circuito, né, que é o foco da disciplina. Então, por exemplo, essa questão 1 aqui, ó, os curtos-circuitos podem ser classificados em simétricos e assimétricos. Um exemplo de curto-circuito assimétrico é o letra A, fase terra, letra B, diferencial residual, letra C, termomagnético, letra D, trifásico e letra E, trifásico terra. Né? A gente viu que simétrico é o quê? Entre as três fases, ou fase terra. E assimétrico, né, era o fase terra, fase ou fase terra. Né? Alguém está falando aí? Alguém falou alguma coisa aí, galera? Deve ser algum eco que tá dando. Não. Parece que é retorno do celular aí. Então, façam o seguinte, então, pessoal. Desativem o som de vocês aí, por favor. Aí, quem quiser falar, ativa o som e fala. Né? Porque aí não dá esse retorno aí. Na hora que alguém quiser falar, responder a questão ou falar alguma coisa, show. Valeu, Pedro. Né? Todo mundo está desativando aí. Desativem o áudio de vocês para não dar o eco aí. Ô, Rafael. Oi. Tem como você explicar um pouco melhor essa parte aí, por favor? Qual parte? Dos tipos de curto? Isso. Sim, tem sim. Então, eles são classificados exatamente isso, como simétricos e assimétricos. Né? A gente vai ver na P2 que a gente tem os curtos, né? Para cada tipo de curto tem um cálculo de expressões diferentes. Então, o simétrico, o que significa isso? Que eles têm o mesmo módulo, né? Só que defasagens de 120 graus entre eles. Então, se a gente fechar um curto entre três fases, né, e a gente vai ter um módulo lá de corrente de curto-circuito entre a fase A, B e C, o ângulo de fase entre essas três fases é defasado 120 graus entre elas. Né? Então, isso é chamado de curto simétrico. Tem uma simetria. Se a gente desenhar num plano cartesiano os vetores desses três curtos, né, como o sistema é considerado equilibrado para esse tipo de curto, então as fases estão simétricas, elas têm a mesma amplitude, só que defasagem de 120 graus. Quando a gente tem um curto entre uma fase
e terra ou duas fases, né? A diferença de fase entre esse curto-circuito, a defasagem entre duas fases ou o ângulo de fase de uma fase dessa, de um curto desse, vai depender da característica da carga que está limitando essa corrente de curto-circuito. Então, por exemplo, se fosse igual a gente vai considerar nos cálculos aí mais para frente, vocês vão ver nesse slide mesmo, nessa aula de hoje, a gente meio que despreza as cargas resistivas e considera quase todos os componentes do sistema como carga reativa, né? Então, reativa indutiva. Então, o que significa isso? Que a corrente de curto, por exemplo, de um curto fase terra, está defasada entre a tensão apenas de 90 graus, né? Como se fosse uma carga puramente indutiva, né? Então, isso não é considerado simétrico, tem uma assimetria que vai influenciar na corrente de curto assimétrico, o que vai influenciar nela é a característica da carga, né? Se é reativa, puramente reativa indutiva, ou se não é muito indutiva, se é pouco indutiva, né? Então, o que acontece? Se a gente tiver um curto no sistema, lá na carga, no final de um consumidor, toda a impedância do sistema é considerada como perdas no sistema. Mas como a gente está trabalhando com CEP, Sistema Elétrico de Potência, né, transmissão, distribuição, o que a gente considera de curto nesses casos, na distribuição e na transmissão, a única coisa que está limitando a corrente são os componentes do sistema elétrico. Quais são eles? A impedância interna do gerador, as perdas no gerador, né, no núcleo, no cobre, no condutor, as perdas no transformador, mesma coisa, perdas magnéticas, perdas no condutor, né, perdas no núcleo, e as perdas nos barramentos e perdas nos cabos de transmissão. Né? A gente tem os condutores da linha de transmissão que geram, a gente até vai ver isso na disciplina de transmissão, geram reatâncias e resistências, né? Como oposição à passagem de corrente. A gente já até viu um pouco disso. A gente tem resistência, tem reatância indutiva na horizontal e tem as condutâncias e capacitâncias na vertical, né, que influenciam nas perdas nesse sistema. Mas, para fins de cálculo de curto-circuito, o que acontece? No sistema elétrico de potência, a gente despreza as cargas, né, de consumidores, como se fosse a carga de uma cidade toda, por exemplo, porque normalmente o curto é antes do consumidor, então é desprezível aquela corrente dele, a tensão vai a zero no curto-circuito, então aquele consumidor não tem corrente naquele momento do curto. E o que vai gerar a oposição à passagem de corrente são apenas os sistemas que estão interligados na rede. É aquilo que a gente falou numa aula aí. Se o curto for logo na saída de um gerador, a intensidade da corrente desse curto é bem maior do que se ela for lá no final da rede de distribuição de média tensão. Porque na saída do gerador, o que a gente tem ali? A potência total que o gerador consegue disponibilizar na rede, que vai influenciar na corrente. Quanto maior a potência do gerador, maior a corrente de curto. E a única oposição a esse curto é a impedância interna do gerador. Mas se a gente tem um curto lá no final do trecho da linha, lá na distribuição, a gente vai ter todo o circuito de distribuição, toda a linha de transmissão, transformador, gerador, tudo aquilo como impedância e oposição à passagem da corrente elétrica, né? Então, o que muda em relação a isso? O simétrico, são classificados como simétrico o curto entre três fases, ou fase terra, que não muda a corrente de curto. E os assimétricos são os outros, né? Fase terra, fase terra. O que está nessa pergunta aqui, perguntando exatamente isso, né? Aí colocou aqui termomagnético, diferencial residual. Isso não é nem corrente de curto, isso são nomenclaturas do disjuntor, né? Diferencial residual é o DR, né? Que protege contra a corrente de fuga. E termomagnético é o disjuntor nosso tradicional, que protege contra sobrecarga térmica, aquele metal, bimetal, que sofre uma dilatação térmica e abre o circuito, e magnética devido à corrente de curto-circuito, né? A bobina interna do disjuntor que vai disparar, vai abrir o disjuntor devido a curto-circuito. Então, B e C não são nem tipos de curto-circuito. A D e a E, trifásico e terra, é o curto simétrico. Então, a única opção que sobra como assimétrico é a letra A, fase terra.
Tranquilo aí? Alguém quer falar aí? Então aí, ó, a resposta certa aí, letra A, fase terra. Tranquilo? Acho que tem alguém com áudio ligado aí. Alguém tá com áudio ligado aí? Tá dando retorno aí, parece. Meu? Tá todo mundo desligado aí? Laureci? É do Laureci, pô. Laureci, desliga o áudio aí, Laureci. Vê se seu áudio tá ligado aí. Peraí. Claro que tá ligado, ele tá falando, a gente tá escutando. Desliga aí. Aí sim, Que cara. ideia, pô. Desligou? Então vamos lá. A próxima opção aí, ó, a próxima questão, né? A número 2, ó. Em um dado setor de um sistema elétrico foram adotados como base a potência de 10.000 kVA e a tensão de 20 kV. Em consequência, a impedância de base em ohms será igual a, letra A, 10, 20, 40, 80 e 100. Né? Façam aí rapidinho aí, ó. Então a gente tem aqui, ó, tensão base em kV, 20, e potência base em kVA. Qual é a expressão para a gente calcular a impedância base? Né? É a tensão VB ao quadrado, em kV, 20 ao quadrado, vezes 10 ao cubo, dividido pela potência em kVA. Então vai ser 20 ao quadrado vezes 10 ao cubo, dividido por 10.000. Né? 20 ao quadrado dá 400. Vezes 10 ao cubo vai dividir por esse 10 ao cubo aqui dos 10.000 kVA. Então vai ser 400 dividido por 10. Vai dar quanto? 40. Então a opção aí seria a letra C. 40 ohms é a impedância base de um sistema. Vocês lembram disso? Está tranquilo aí? Estão com caneta aí, caderno para fazer a questão? Usei essa expressão aqui, ó. Tensão ao quadrado em kV vezes 10 ao cubo sobre a potência em kVA. 20 ao quadrado em kV vezes 10.000 vezes 1.000 sobre 10.000 kVA. Isso aqui vai dar 40 ohms. Alguém está com alguma dúvida nessa parte ainda, não? Quem tiver, habilita o áudio aí e fala aí. Sim ou não? Não? Tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. A próxima questão aí, a questão 3, ó. Tem um sistema aí também representado, também é uma questão de concurso, onde a gente tem aqui, ó, o gerador 1, 13.8 kV, 100 MVA, 0,2 PU. Esses são os dados do fabricante. Gerador 2, 13.8 kV, 50 MVA, 0,2 PU. 2 travos aqui, T1 e T2. Uma linha de transmissão, T3 e um gerador 3 aqui. O que ele fala aqui? Ó? Figura anterior mostra o diagrama de um sistema elétrico de potência, o qual contém os dados dos seus principais equipamentos elétricos. Considere que o sistema opera em regime permanente com tensão nominal e que as correntes de carga nesta condição são desprezíveis frente às correntes de curto-circuito. Suponha que as reatâncias de sequência positiva, negativa e zero de cada equipamento estejam as mesmas e que as resistências são desprezíveis. Considerando as informações acima, a base de potência igual a 100 MVA e a base de tensão no gerador 1 de 13.8 kV, julgue os itens subsequentes. Primeira opção, a reatância do gerador 1 já se encontra na base comum do sistema? Sim ou não? Olha só, a nova base é 100 MVA e 13.8 kV. 100 MVA e 13.8 kV. Então, o gerador 1 já se encontra na base, certo ou errado? Certo. Certo, né? Quem respondeu aí, Renato? Certo, tá certo. Tá certo, né, pessoal? Isso aí, 100 MVA e 13.8 kV. É a mesma potência e tensão base. Então, a resposta certa aqui é certo. A segunda opção aqui,
A reatância da linha de transmissão convertida para PU na base do sistema é superior a 0,4 PU. Certo ou errado? Né? A reatância da linha de transmissão está errado. Por que está errado? Como é que a gente calcula isso? Quem lembra aí? A gente vai pegar o valor real, que é 40 ohms, né? E dividir pelo Z base. Quanto que vai ser o Z base aqui? A tensão ao quadrado vezes 10 ao cubo dividido pela potência. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, na linha de transmissão, a potência base em todo o sistema é igual, 100 MVA. Então a potência base aqui na linha onde foi o curto, né, onde ele quer saber a impedância nova, é 100 MVA. E a tensão base nova é quanto? No ponto da linha. Gleice. Quanto que é aí, pessoal? A tensão base na linha de transmissão. 138. 138 kV. Isso aí, Pedro. Por quê? A gente tem que referenciar a tensão base a partir de onde foi informada e mudar ela de acordo com a relação de transformação do transformador. Nesse caso aqui, para facilitar por sorte, o transformador 1 tem uma relação de 13,8 para 138, ou seja, ele aumenta 10 vezes a tensão de entrada em relação à saída. Né? E se a gente está entrando com 13,8, vai sair com também 138. Então aqui vai ficar 40 ohms, que é a impedância real, dividido pelo Z base. Quanto que é o Z base? 138 ao quadrado vezes 10 ao cubo dividido por 100.000 kVA. Né? Isso vai dar para a gente um valor de quanto aí? Alguém calculou aí? Eu acho que eu tenho anotado aqui. Quem tiver com lápis e caneta aí, calcula aí, por favor. 138 ao quadrado vezes 10 ao cubo dividido por 100.000. 190,4. 190,4. Isso aí, Pedro. Isso é só o Z base. Foi o Pedro que falou? E o valor em PU Não, foi eu que falei não. vai ser o 40 ohms dividido por 190. Quanto que deu isso daí em PU? 0,21. 0,21, exatamente. Então, o que ele pergunta lá? A reatância da linha de transmissão convertida para PU na base do sistema é superior a 0,4? Não. Se é 0,21, ela é inferior a 0,4. Concordo? Então, a resposta aqui é o quê? Errado. Né? Alguém não entendeu esse cálculo aí? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Todo mundo entendeu? Deu para entender. A questão aqui é o seguinte, ó, que vocês têm que se atentar, até para outra questão, é que a tensão base nova foi dada no gerador 1. Quando a gente quer calcular qualquer equipamento que passe por um transformador, a tensão base tem que ser referenciada em cada trecho. Né? Então, aqui, ó, aqui a gente passou de 13,8 e virou 138. Aqui é 138 para 13,8. Então, a tensão base, por exemplo, no gerador 3, voltaria a ser 13,8. Entenderam? Se eu tivesse dado aqui, se esse exercício estivesse falando aqui, ó, a tensão base no gerador 1 é 12 kV agora. Quais seriam as respostas? Aqui não estaria certo, estaria errado, porque ia mudar a base do gerador de 13,8 para 12. Então, essa primeira opção seria errado. Concordo? E Sim. a tensão base aqui na linha ia ser, se eu estou entrando com 12 kV e ele muda 10 vezes, aumenta 10 vezes a minha tensão, na linha de transmissão, a tensão base a ser considerada seria 120 kV. Tranquilo? Alguém ficou com dúvida nisso? Então, vamos para o próximo. A questão 4. Né? A reatância de uma máquina síncrona de 50 MVA e 15 kV é 10%. O valor dessa reatância em PU, sabendo-se que as bases no setor em que se encontra esse equipamento são 100 MVA e 30 kV, é, letra A, 0,01, 0,03, 0,06, 0,12 ou 0,80. Né?
que a gente tem que calcular aqui? Uma reatância em PU nova, né? Onde a expressão que calcula isso era qual? Está lá no começo do slide. Ó. ZPU novo é igual a ZPU velha vezes a potência nova sobre a potência velha vezes a tensão velha sobre a tensão nova elevado ao quadrado, né? Então, para aquela questão 4 ali, ó, o que a gente tem de velho? ZPU velho, 10%. Potência velha, 50 MVA. Tensão velha, 15 kV, né? E a nova são 100 MVA de potência e 30 kV de tensão. Então, se a gente for calcular isso aqui, vai ficar, ó, ZPU novo é igual 10%, que é o ZPU velho, vezes a potência nova, 100 sobre a potência velha, 50 MVA, vezes a tensão velha, 15 kV, sobre a tensão nova, 30 kV, elevado ao quadrado, né? Eu não estou com a resposta aqui no PowerPoint, eu não botei, exatamente para forçar vocês a calcularem aí. Quem tiver com caderno, com caneta, faça aí. E quem tiver com dúvida, pergunta, né? Se a gente calcular isso, quanto que vai dar aí? Quem tem a resposta aí? 10% vezes 100 sobre 50 vezes, abre parênteses, né? A tensão velha, 15 sobre 30 ao quadrado. Quanto deu isso daí? 0,05. 0,05, isso aí. 0,05 o quê? Qual a unidade de medida aí? PU, né? 0,05 PU. E se fosse pedido para falar ela em percentual, igual tá essa daqui, ó, quanto que seria? Quantos por cento? 5. 5%, isso aí, né? 0,05 PU é igual a 5%. Né? A resposta certa é a letra C. Certo? Vamos para a próxima aí. Um sistema elétrico composto por um único transformador de 500 kVA foi adotada como base a potência de 400 kVA. A potência desse transformador em PU é 0,80, 0,85, 0,95, 1,15 ou 1,25. Se a gente quer saber o valor em PU, basta calcular o valor real dividido pelo valor base. Então, qual é o valor real? 500 kVA. Qual é o valor base? 400 kVA. 500 sobre 400 dá quanto? Pessoal, estão me escutando aí? 1,25. 1,20. Achei que tivesse caído aqui, que apareceu a internet instável aqui. Achei que tivesse caído. Letra E, né, Gleice Pedro, 1,25. Né? Então, a resposta é 1,25 PU. Né? 500 kVA, que é a potência real do transformador, dividido por uma potência base de 400 kVA. Né? E a próxima aí, eu acho que é a última desse cálculo aí, não, a penúltima. Um gerador será conectado a uma rede para atender uma carga. As características da placa desse gerador são 100 MVA, 27,6 kV e 20%. Considere a tensão nominal da rede de 13,8 kV e a potência de 50 MVA como valores base. O valor da reatância do gerador em PU, referidos ao valor nas bases citadas, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Como é que a gente calcula isso? 20%, que é o PU velho, vezes potência nova sobre potência velha. Qual é a potência nova? 50 MVA sobre potência velha, 100 MVA, vezes tensão velha, 27,6 kV, sobre tensão nova, 13,8 kV. A tensão elevada ao quadrado. Quanto dá isso daí? Quem calculou aí? 0,4. 0,4. Isso aí, letra D, 0,4. De novo, ó. A impedância velha vezes potência nova, 50, sobre potência velha, 100, vezes tensão velha, 27,6, sobre tensão nova, 13,8, elevado ao quadrado.